Não encontrou? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4. Amém? A palavra do Senhor vai dizer. A palavra do Senhor vai dizer a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém? A igreja possa se assentar em nome de Jesus. Uma palavra bem conhecida e uma palavra muito pregada, que é sobre o Pentecostes. E é uma palavra que ela fala muito conosco, e aonde a gente vai ver a promessa que Jesus fez ao discípulo sobre receber o Espírito Santo de Deus. O interessante é que a palavra não vai dizer que recebeu o Espírito Santo, primeiro teve uma união para que o Espírito Santo de Deus viesse se manifestar no meio do povo. A palavra do Senhor vai dizer em Atos, sua Bíblia, você lê Atos capítulo 1, onde quando Jesus, ele fala no versículo 8, ele diz: olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E a palavra do Senhor, quando fala sobre o Espírito Santo ele tem várias funções na vida do cristão. E aqui Jesus, no versículo 8, ele fala mas recebereis o que? Poder. O Espírito Santo de Deus manifesta na minha e na sua vida como um poder. Mas para que esse poder? Esse poder para que nós viemos ser testemunha, a gente vimos testemunhar da pessoa de Cristo Jesus. Então nós não podemos testemunhar Cristo sem o Espírito Santo, porque o poder de testemunhar quem é a pessoa de Cristo tem que vir do Espírito Santo. A palavra diz que nós não fazemos nada, tudo que nós fazemos é porque nós recebemos dele, porque nada somos, tudo que somos é porque vem dele. Então a palavra diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Então a palavra do Senhor, quando diz que receberia o poder, receberia o Espírito Santo, nós vamos para o versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olivário, e distante daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam os discípulos. Aí no 14, todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres. Então a gente vai ver que no capítulo 2, antes do Espírito Santo vir, algo teve que acontecer. Teve o quê? Uma espera, oração, união, e eles se consagraram, eles se prepararam para que o Espírito Santo no capítulo 2 viesse se manifestar no meio deles. Porque quando Jesus fala: olha, vai para Jerusalém, espere em Jerusalém, que lá vocês receberão poder. Se um tivesse ido para um lado, outro para o outro, outro para o outro, teria como o Espírito Santo se manifestar? Não, o Espírito Santo ele se manifesta onde o povo de Deus se reúne. O Espírito Santo ele se manifesta onde há união. O corpo de Cristo é união, onde a
E não tem como o Espírito Santo de Deus agir na desunião, na discórdia, na contenda, na briga. Não tem como. A palavra diz que o Espírito Santo, a palavra diz que eles, quando Jesus foi elevado às alturas, a palavra diz que eles voltou para Jerusalém e eles perseverou na oração, eles perseverou na união, eles perseverou esperando o Espírito Santo vir sobre eles. Porque se nós estamos reunidos, o meu coração cheio de ódio do irmão, o meu coração cheio de ira contra o irmão, o meu coração, eu não vou com a cara do irmão, eu não gosto do irmão, tem como o Espírito Santo de Deus se manifestar? Não tem. Porque a palavra diz que o corpo ele não pode dividir. Eu tenho que amar o irmão, a palavra diz que o requisito é amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim. Eu tenho que amar o meu irmão para que o Espírito Santo de Deus se manifeste no meio da igreja. Eu vou fazer, só que eu vou puxar o tapete do irmão. Eu vou fazer, só que eu não gosto do irmão. Meu irmão, a palavra diz que eles perseveravam, eles estavam unidos, eles estavam reunidos em oração. E a palavra falou, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam no mesmo propósito, eles estavam na mesma procura, eles estavam no mesmo sentido, para receber o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor diz que ali, quando eles estavam reunidos, manifestou o Espírito Santo no meio deles. Aonde vai se cumprir o que diz Joel? Uns falam em línguas e todos falam em línguas. Mas a palavra diz que ali havia aqueles que não entenderam, pensou que eles estavam embriagados. Porque o mundo não entende o poder do Espírito Santo. O mundo não entende o que é ter o Espírito Santo. Sabe por que o mundo tem ido de mal a pior? Porque infelizmente a igreja, ela se dividiu. A igreja, ela está dividida. E o poder de Deus, ele se manifesta no meu propósito. Em união, em companhia um com o outro, onde ele vai se manifestar. Quando eu falo igreja, irmão, não falo só nós que congregamos, reunimos nesse lugar. É todas, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, a igreja, infelizmente, ela se dividiu. E nós temos visto o mundo indo de mal a pior. Imagine você, se essa divisão acabasse, a igreja segurasse um na mão do outro, esquecesse, meu irmão, a sua placa, esquecesse o seu lugar, e todos fossem o mesmo propósito, e trabalhar todos por o reino de Deus, o mesmo propósito, o mesmo amor. Eu acredito que a QMR não estaria no estado que ela está, porque o Espírito Santo de Deus, ele ia se manifestar nesse lugar. E a palavra diz, a palavra continua falando sobre isso, que quando os discípulos eles recebem o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo naquele lugar, vidas começou a se render a Jesus Cristo. Aonde Pedro se levanta, no versículo 14 do capítulo 2, ele foi falar, Pedro foi explicar, meus irmãos, os irmãos não estão embriagados a essa hora do dia. Isso aí não embriaguei. Pedro vai explicar o que está acontecendo. É uma promessa, já estava escrito, já que isso iria acontecer, que nós receberíamos o Espírito Santo. E Pedro, ele vai pregar e ele vai falar sobre Jesus Cristo. Nos desejos que aconteceu nos últimos dias, o Senhor que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossas filhos profetizarão, os jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito. E nos mostrarei prodígios em cima no céu e sinais abaixo na terra. E a palavra do Senhor diz, e quando chega no versículo 37, que Pedro está pregando, Pedro está explicando, a palavra diz, meus irmãos, que quase 3.000 almas se rende, 3.000 almas se converte.
por causa do Espírito Santo se manifestando no mesmo propósito. E a palavra diz: e Deus acrescentava, e Deus acrescentava. Então, quando o Espírito Santo, quando a igreja se levanta no mesmo propósito, não é a igreja, como foi falado, o Espírito Santo acrescenta vidas. As pessoas procuram a igreja, as pessoas procuram se reunir através do Espírito Santo, e Pedro foi pregando. Mas olha, capítulo 2 de Atos, versículo 42 vai dizer: e perseveravam o quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas oração. Então olha a importância da igreja unida. Aqui a palavra diz que havia o quê? Havia doutrina, meu irmão. Os discípulos estavam com doutrina, a igreja estava reunida, mas a igreja estava na doutrina dos apóstolos. A igreja estava no partir do pão, estava unida, estava no mesmo propósito. A igreja estava em quê? Estava em oração. E a palavra continua dizendo que em cada alma havia o quê? Havia temor. E muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, quando a igreja se reúne, doutrina, comunhão, união, oração, e a igreja se levanta no mesmo propósito do Espírito Santo, nós temos o poder que é concedido através do Espírito Santo de Deus. Eu estava meditando comigo sobre quantos cultos de cura e libertação nós temos por mês. São 4. Eu fui somar por ano, dá 48 cultos de cura e libertação somente aqui. Mas para aí, cura e libertação, muitas coisas não acontecem, sabe por quê? Porque às vezes nós não temos união, às vezes nós não estamos no mesmo propósito, às vezes o Espírito Santo de Deus não manifesta o seu poder. Por quê? Porque nós não estamos na mesma comunhão, no mesmo partir, no mesmo foco. Aí nós entramos num culto de cura e libertação, foi apenas mais um culto, na outra sexta está aqui, na outra sexta está aqui, passou mais um ano, está aqui. E se eu pergunto, 10 anos, quantos cultos de cura e libertação nós participamos? Mas porque o Espírito Santo não tem manifestado? Porque não tem visto mudança? Se todas as igrejas, sexta-feira, tem um culto de cura e libertação, por que está esvaziando? Por que cada dia a igreja está esvaziando? O que está faltando no nosso meio? O que está faltando no meio? O poder de Jesus? O poder do Espírito Santo? Às vezes é nós que temos que mudar. Às vezes é o pastor Marcelo que tem que mudar. Às vezes, o Espírito Santo se manifestar, eu tenho que amar mais o meu irmão Edson, eu tenho que amar o presbítero da Beta, eu tenho que amar o pastor Anderson, eu tenho que tirar a picuinha do meu coração e andar no mesmo propósito dos irmãos. Porque o Espírito Santo conhece o meu e o seu coração. Nós temos que ter o mesmo propósito. A palavra diz. Por quê? Porque as almas estavam se retendo. Porque a palavra diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão do partir do pão. Aí o poder de Deus se manifestava no meio deles. No meio dos apóstolos a gente vai ver, havia temor no meio deles. A palavra, no meio deles havia temor entre eles. Jesus mudou? De forma alguma. De forma alguma Jesus mudou. Então nessa noite é examinar a mim mesmo. Eu examinar a mim mesmo. Porque eu não vou com a cara da Aparecida, um exemplo. Porque eu não vou com a cara do irmão. Aí o Espírito Santo não vai trabalhar. Porque nós temos que se converter, nós temos que limpar o nosso coração. Nós temos que mudar verdadeiramente. A palavra diz, hoje nós estamos no culto de cura e libertação. Nós temos que nos libertar de nós mesmos. Permitir o Espírito Santo de Deus trabalhar. No 44 vai dizer, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Eles estavam todo mundo junto, reunido, adorando, louvando, e tudo tinha o mesmo propósito. A palavra diz: vendia suas
propriedade, bens, distribuía o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partia pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meu irmão, olha como era tremenda a igreja de Atos dos Apóstolos. Olha como era tremendo. Tipo assim, eu tenho um carro de 100 mil, meu irmão pega ônibus, eu vou vender, comprar 2 e vou dar um para o meu irmão e todo mundo vai andar. A palavra era isso: você vendia o que tinha e dividia entre eles, para que todos tivessem algo todo em comum. O propósito do Evangelho não é eu ganhar. O propósito do Evangelho é nós tudo estar junto e todos juntos. Mas hoje, infelizmente, não é assim. O Evangelho de Cristo, ele é tão simples. O Evangelho de Cristo, ele nos ensina a amar o próximo. O Evangelho, ele nos ensina a doar. Mas eu não estou falando, né, doar algo para mostrar para alguém, não é nem doar para dizer assim, eu vou mostrar para alguém que eu sou bom. Não, eu estou falando algo encapado, eu estou falando algo de coração, algo de amar o próximo, algo de estender a mão para o próximo. A palavra diz isso. E quando a palavra diz que eles andavam, no 44:7 vai dizer, e louvando a Deus, cantando com simpatia todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que se rendiam ao Senhor. Então, se rendia, o Espírito Santo de Deus trabalhava e pessoas iam se convertendo ao Evangelho. As pessoas iam se convertendo ao Evangelho. Eles não viviam, ele não louvava aquilo que ele não vivia, ele não pregava aquilo que ele não vivia. Eles pregavam o que vivia, louvavam o que vivia e viviam uma vida íntegra perante o Espírito Santo. Porque eu posso te enganar, mas o Espírito Santo eu não posso. Eu posso fingir que sou para você, mas o Espírito Santo, aquele que vai o mover, eu não posso. Eu não posso enganar o Espírito Santo. Então, meus irmãos, o que eu quero falar nessa noite é: nós juntos podemos fazer a diferença. Eu e você, unidos, nós podemos fazer mais do que eu fazer sozinho. Nós 3 unidos, nós podemos fazer mais do que os 2. Nós 4 podemos fazer mais do que os 3. Imagina a igreja toda. O que a igreja toda pode fazer? O Campo Guará 2, aqui nós, se nós se levantar na QNR, o que nós podemos fazer na QNR reunido no mesmo propósito? Eu acredito que nós vamos ver muito filho se convertendo, nós vamos ver muita pessoa se convertendo no mesmo propósito. No mesmo propósito. Porque quando eu entendo que eu e você somos parte do mesmo corpo, o que você faz acrescenta na minha vida, eu não vou querer te atingir, eu não vou querer me dividir. Se eu entender que o presbítero da BER vai pregar e vai pregar uma mensagem abençoada, e eu entender que ele faz parte de mim, eu vou glorificar a Deus. Se eu entender que a irmã vem aqui louvar e louva uma bênção, se eu entender que ela faz parte do corpo que eu faço, eu vou glorificar a Deus. Por quê? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Mas quando eu venho aqui e falo assim, eu prego melhor que o pastor antes, eu prego melhor que o presbítero, uma posição que eu estou dizendo, um exemplo, e vai ter mudança? Não vai. Porque a mão quer ser melhor que o pé. Não vai mudar. Mas quando eu reunir, glorificar, que o irmão está fazendo algo, e eu falo, glória a Deus, esse faz parte do corpo, e eu me alegro porque ele está fazendo algo bom na presença de Jesus. Isso é o Evangelho. O Evangelho é isso. O Evangelho é eu ter o que comer, você não ter o matar sua fome. Isso é o Evangelho. E o Evangelho
estender a mão. O Evangelho é isso. A palavra fala que nós somos soldados alistados que não embaraçam com esse mundo. Como que é um soldado? Ele é treinado para quê? Não abandonar o seu companheiro que está ficando para trás. Eu me pergunto nessa noite, você mãe, você que está aqui nessa noite, eu, pastor Marcelo, eu pergunto para Deus, todo dia eu converso com a minha esposa, eu tenho motivo de estar alegre? Eu tenho motivo de se alegrar, sabendo que eu preciso ver meus filhos convertidos, eu preciso ver minha mãe, preciso ver meu pai, preciso ver meu primo, preciso ver meu sobrinho, eu preciso ver convertido. Tem como eu me alegrar, saber que tem pessoas minhas para trás? Eu não tenho como eu me alegrar. Não tem como se alegrar. Nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que clamar ao Senhor. E nós vamos vencer, irmão. Não é dividido. Dividido nós não vamos vencer. Nós não vamos vencer. Sabe como nós vamos vencer? O dia que for o dia do culto da senhora, todos conjuntos empenhar para fazer o melhor pelo conjunto da senhora. Sabe como nós vencer? O dia que for o culto das crianças, todos conjuntos empenhar para fazer o melhor culto das crianças. Sabe como é que nós vamos vencer? O dia do culto do jovem, não é culto de jovem, toda igreja se empenhar para fazer um culto de jovem abençoado. Sabe quando vai mudar? O dia que nós entender isso. É o dia que nós entender isso. Deus maravilhoso, aleluia. É o culto da senhora. O que eu posso contribuir para o culto da senhora ser um culto maravilhoso e ser um culto, um encontro maravilhoso? Não jogar o fato de assim, é o culto das crianças, a minha Santa Maria, ela se vira. Não, cabe a nós como igreja, todos. O dia que nós entender que a igreja não é um conjunto, mas é um corpo, membros, e nós parar de se dividir, as coisas vão mudar. Vai mudar. E a palavra diz que estava todo no mesmo. É isso. O dia que nós entender que não é um culto do conjunto, mas é um culto para Cristo, as coisas mudam. Ah, mas o culto das crianças foi bonito, aqui não acontece. Vai dizer, o do jovem vai fazer mais bonito para impressionar, vou chamar o melhor pregador, o melhor. Ei, isso não é corpo de Cristo. Corpo de Cristo é um conjunto segurar na mão do outro e juntos orar pelo mesmo propósito. Aí sim, nós vamos ver o mover do Espírito Santo no nosso meio. Por quê, pastor? Porque a palavra diz, Atos capítulo 3, a palavra do Senhor diz que Pedro e João estavam subindo na hora da oração. Quando chegam na frente do templo, a palavra diz que havia um homem que era levado, era coxo, era colocado naquela porta. Pedro e João, a palavra diz que ele olha para Pedro e João. Olha que interessante. Quando Pedro olha para ele, ele olha para Pedro. Pedro fala assim, olha para mim. Ele fala, olha para nós, porque quem era representante de Cristo não era só Pedro, João também era. Então quem representa a Cristo não é eu, nós somos representantes de Cristo. Então se a irmã está com dor, a palavra diz que um membro exaltado, os outros é junto. Mas se não sente dor, todos têm que chorar junto. Isso é a igreja. O menor membro vale como o maior. Isso é a igreja. O nosso corpo. Eu acredito que ninguém quer perder o seu menor membro do seu corpo. Ninguém quer. Isso é a igreja. É o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é isso. Eu me importar contigo. Eu me importar contigo. Isso é igreja. Isso é evangelho. Se você acredita no evangelho, que é divisão, isso não é evangelho. Isso é engano, isso é mentira. Porque Cristo não vem buscar um membro, Cristo vem buscar um corpo. Ele vem buscar um corpo. Então nós precisamos, meu irmão, se levantar como corpo de Cristo.
Olha essas cadeiras. Eu lembro que eu já fiquei em pé nessa igreja porque não tinha lugar. Eu lembro que eu já fiquei na janela porque as cadeiras tinham gente. Olha para o lado, está vazia. Cadê essa alma? Cadê essa vida? Eu sinto falta. Vamos sentir falta dos nossos irmãos que não estão na cadeira. Vamos sentir falta, irmão. E tem um propósito. E tem um propósito. Porque nós precisamos. Nós precisamos. Ah, é o culto dos jovens, eu não vou. Que isso? Ah, é culto da senhora, eu não vou. É culto das crianças, eu não vou. Não, irmão, venha. É culto de libertação, eu não vou. Venha. Nós precisamos, irmão. Nós precisamos apoiar o seu irmão. Quem é líder aqui? Os irmãos estão na frente. A pior coisa é você preparar algo. Eu sinto assim. Você preparar algo e ninguém aparecer. É triste. É triste. Porque a gente conta com o corpo para estar reunido, louvando, glorificando. Você prepara tudo e você olha, meu Deus, cadê? Eu não vou porque eu não... Irmão, isso não é igreja. Isso não é evangelho. Vamos cada um abraçar o outro, cada conjunto abraçar o outro, que eu quero fazer o teste. Se Deus não vai operar grandes coisas no nosso meio, e você vai dizer, meu pastor Marcelo falou, as coisas mudou. Ah, mas exemplo, a irmã que vai pregar, hoje eu não vou não, porque é o irmão que vai pregar, aquela irmã, hoje eu não vou para o culto não. Irmão, para com isso. Para com isso. Vamos valorizar os irmãos, vamos respeitar os irmãos, vamos abraçar os irmãos. Porque quando nós faz isso, é divisão. E a palavra fala que o Espírito Santo veio, eles estavam em união, eles estavam em comunhão, e o poder de Deus se manifestou naquela casa, e o poder de Deus naquela casa se manifestou sobre a vida de todos. É sobre isso. Porque se nós pegar só o capítulo 2, a gente vai dizer, e a casa se encheu, e o Espírito Santo, não, mas teve um processo, teve união, teve parceria um com o outro, teve amor um com o outro, teve união um com o outro, e eles estavam juntos, aguardando a promessa que vinha do céu. A palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor vai nos falar sobre isso. Para mim finalizar, Atos 4, versículo 32 diz, da multidão dos que creram, era um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, todos, porém, deles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Meu Deus, olha o nível da igreja reunida. Olha o nível da igreja reunida, o poder se manifestava, não tinha nada e testemunhava o nome de Cristo. Testemunhava o nome de Cristo. Então nessa noite, que nós venhamos entender, igreja unida é poder de Deus, ela dividida, nada acontece. Nada acontece. Eu preciso de você, nós precisamos um do outro, e assim a igreja vence, unidos um pelo outro. Vamos aprender a chorar pelo filho da irmã, vamos aprender a chorar junto com a irmã pelo filho dela, vamos aprender a entrar na guerra com a irmã pelo filho dela, chorar com ela, orar com ela, clamar por ela, porque de nada adianta, irmão, o filho está de pé e o teu irmão está caído. Não, irmão, essa não é a alegria é todos nós entrar em guerra e vamos guerrear pelo filho do irmão, para que nós todos venhamos até a vitória em Cristo Jesus. Esse é o evangelho genuíno de
Cristo Jesus. Chora com quem chora, se alegra com quem se alegra, e assim nós vencemos em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra para a nossa vida: união, amor, compreensão para o outro, e assim a igreja vence em nome de Jesus, amém? Eu agradeço por essa